Fala pessoal, beleza? Então, o último tema que eu tenho para trazer para vocês são conceitos de eletrônica digital aqui, são algumas ideias bem básicas aqui para a gente começar a falar, né? Então, a gente já intuiu, né, que o nosso microcontrolador é um dispositivo digital e a gente já falou para vocês que internamente dispositivos digitais eles trabalham só com zeros e uns, né? A gente falou que o computador, os sistemas, o nosso celular, todos os sistemas digitais, eles trabalham internamente com zeros e uns, tá? E quando eu estou falando zeros e uns, pessoal, vocês imaginam que isso aqui é uma representação para a gente falar de dois níveis de tensão, tá? Fisicamente isso representa dois níveis de tensão, um nível alto, e aí quando eu falo alto, você já pensa que isso aqui é o high que a gente estava falando lá no com o Digital Write, tudo bem? Que representa para a gente, no padrão do nosso Arduino, representa 5 volts. E um padrão baixo, que é o low, que representa 0 volts. E aí, pessoal, a gente faz uma equivalência que é o seguinte: o nível lógico alto, o high, ele representa para a gente então 5 volts e a gente designa ele pelo número um. Quando a gente está falando em zeros e uns, que é a chamada representação binária, binária porque só aceita dois dígitos diferentes, o zero e o 1, o high ele é representado pelo 1. E o low, que é o valor baixo, o valor lógico baixo, que representa fisicamente 0 volts, a gente usa ele com o valor lógico zero, tá, pessoal? Que representa o nível de menor tensão, nível baixo, por isso low em inglês, beleza, pessoal? Então eu falar as três coisas aqui, que falar que tá no high, tá em 5 volts, ou tá ligado, e tá no nível lógico 1, são três coisas equivalentes. A mesma coisa eu dizer, tá em low, tá desligado, tá em 0 volts ou tá no nível lógico zero, tá, pessoal? Essa ideia de 0 e 1 vem do sistema binário, tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? No sistema binário, a gente só tem dois dígitos, o 0 e o 1. É diferente do sistema decimal, tá? Do decimal, que é o que a gente usa usualmente para fazer contas no nosso dia a dia, está acostumado, que ele tem, como ele é decimal, ele tem 10 valores possíveis, né? 10 símbolos. Então, 0, 1, 2, tarará, até o 9, certo? Então, eu tenho 10 símbolos diferentes, por isso decimal. No binário, bi quer dizer 2, né? Então, eu só tenho dois símbolos diferentes, o 0 e o 1, tá? E isso é conveniente para a eletrônica digital, por quê? Porque, beleza, se eu só tenho dois estados possíveis, ou eu estou ligado, ou eu estou desligado, eu estou em 0 volts, ou eu estou em 5 volts, ou eu estou no nível lógico alto, ou estou no nível lógico baixo, ou eu estou em 0, ou eu estou em 1, certo? E cada algarismo desse, cada casinha dessa que pode assumir um 0 ou um 1, eu chamo isso de um bit, pessoal. O que é um bit? Um bit é um binary digit, tá, pessoal? É um dígito binário. Bit é um acrônimo, tá? Então é um dígito binário. É cada 0 ou 1 que eu tenho lá na minha representação lógica, tá, pessoal? O bit, ele é a menor unidade de informação. Então, assim, se a gente pega 8 bits, eu formo um byte. Se eu junto 1024 bytes, eu formo um kilobyte. Se eu junto 1024 kilobytes, eu formo um megabyte. Se eu junto 1024 megabytes, eu formo um gigabyte. E por aí vai, para terabytes. Então, o que acontece? Mas a base de tudo, pessoal, é um único 01. E isso eu chamo de bit, certo? E aí, óbvio, para representar informações mais complexas, porque com um bit só representa se alguma coisa está ligada ou desligada. Mas se eu junto mais bits, eu posso representar informações mais complexas, tá? Então a gente agrupa os bits em combinações ali de zeros e uns, e isso a gente vai escrever códigos para representar números, letras, símbolos, instruções para o nosso microcontrolador, tudo bem? Então, com essa lógica binária, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. E aí, pessoal, aqui só para mostrar, né? Então, quando a gente tem esses valores, né? Notem que que esses valores vão estar variando, né? Então, imagina lá que no nosso LED lá, né? A gente uma hora tá mandando lá, quando vocês fizeram o LED piscar, a gente está fazendo isso aqui, ó. Uma hora tá mandando 0 volts, 5 volts, né? Então, se eu olho isso aqui ao longo do tempo, o que está acontecendo? Ó? Agora a gente está mandando 0 volts, o LED está desligado. Aí manda 5 volts. Aí depois desliga, manda 0 volts. Aí depois manda 5 volts.
aí desliga, manda 0 volts, aí manda 5 volts. Então, ao longo do tempo, pessoal, o nosso sinal elétrico que a gente está mandando lá da nossa porta, que a gente configurou como saída digital, ela vai estar mandando 0, depois 5, 0, depois 5, 0, depois 5. E aí, quando está mandando 0 volt, lá está apagado, aqui está aceso. Aí aqui está apagado de novo, aí aqui está aceso, aí aqui está apagado. E assim vai, pessoal, beleza? Então, ó, ah, então a nossa forma de onda aqui, se a gente pensar no tempo aqui, os nossos estados eles vão estar aqui, né? Então eu tenho aqui, né? Estado estado low, high, alto e baixo, certo? E a gente fala em pulso positivo, pessoal, um nomezinho que vai aparecer algumas vezes. Então, quando a tensão, né, ela vai passar do estado baixo para o estado alto. Então, isso aqui, ó, eu tenho um pulso positivo, porque ele saiu do alto para o baixo, tá, pessoal? E eu tenho um pulso negativo quando eu estou aqui no alto e eu venho para o baixo, beleza? Se só para a gente olhar aqui a forma de onda, certo? Quando eu tenho essa transição aqui do baixo para o alto, eu falo que essa região aqui é uma borda de subida ou borda de descida, tá? E quando eu venho do alto para o baixo, eu falo que essa transição aqui do baixo para o alto é chamada borda de descida ou borda negativa, beleza, pessoal? Legal isso aí? E com essa ideia de zeros e uns, eu tinha falado meio por alto ontem, né? E tinha até falado uma groselha aqui. O que acontece, pessoal? Por esse motivo, quando a gente chama a nossa função digital right, a gente pode, ao invés de escrever high ou low, a gente pode escrever 1 ou 0, tá, pessoal? Já que é equivalente eu dizer high ou dizer valor lógico 1, tudo bem? Então, aqui, ó, ao invés de escrever high como argumento aqui da nossa função digital right, eu posso vir e posso escrever 1 no lugar. Da mesma forma, ao invés de escrever low, eu posso escrever o 0, tudo bem? Eu tinha comentado ontem, aí tinha dado errado aí na hora, mas é porque eu troquei a informação, pessoal. O output, se eu quando aqui para a função pmode, eu posso trocar aqui output ou input, quando eu estou dizendo o modo com que vai operar o nosso pino, eu posso trocar por 0 e 1, só que eu tinha trocado as ideias, né? Então, o output, pessoal, ele vai usar o número 1, tá? Lá no datasheet do Atmega, quando a gente procura aqui os registradores de data direction, direção da informação. Então, para dizer se a nossa porta vai funcionar como entrada ou saída, tá? Então, os pinos de entrada e saída do Arduino, eles estão do Atmega 328, eles estão acoplados em alguns portos, o porte B, porte C e porte D. Tá? E para cada um deles a gente vai ter um registrador, que é o que a gente internamente vai estar configurando quando a gente chama a função pmode, tá, pessoal? E aqui ele fala, ó, então é read o write, e o padrão é o 0. Então, se eu quero botar ele para output, eu tenho que, na verdade, escrever 1 ao invés de escrever 0. Bem, pessoal? Quando a gente bota o 0, ele vai estar dando input. Por isso que ontem deu groselha nisso aí, beleza, pessoal? Vamos testar isso aqui na simulação para ver se funciona, então? Então, olha só, pessoal. Tenho aqui o código, tá? Que está ainda com tudo com low, high, low, mas vamos mudar isso aqui agora, ó. Então, vou pegar aqui o nosso código e aqui eu vou ensinar um macetinho para vocês. Pô, professor, eu preciso mudar um negócio para todas as portas de uma vezada só. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Vou dar um Ctrl F e onde está low, certo? Então, vou vir aqui, ó, Ctrl F do inglês find, tá, pessoal? Então, vou apertar o atalho Ctrl F no teclado, vou dar um find aqui, localizar em português, e vou localizar todos os locais que tem a palavra low. E aí, eu vou dar aqui, ó, substituir com 0, certo? E aqui, vou dar aqui um substituir todos. Então, o que que ele fez? Ó, onde tinha low no código, ele botou 0 aqui, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer também, ó, vou dizer assim, onde tem high, vou substituir por 1. Então, em todos os locais onde tiver high, eu vou substituir pelo número 1. Então, agora, pessoal, por exemplo, para acionar aqui
o LED vermelho do pedestre vai estar, ó, LED 6,1, certo? Então, ele vai estar indo para o high, para o valor lógico alto, para o ligado, certo? E aqui embaixo, quando eu quiser desligar ele, ó, vai ficar LED 6,0. Vou mandar o LED vermelho do pedestre para 0, beleza, pessoal? O que mais? Vou mudar aqui, ó, esse output aqui, vou mudar para 1. Então, ó, vou fazer assim, ó, onde está output, eu vou colocar 1 e vou substituir todos. Então, ele está agora nesse formato. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Ou eu posso botar 0 e 1 como argumento tanto da função pmode quanto da digitalWrite, ou eu posso usar as palavras reservadas, high, low, output, input, beleza, pessoal? Vamos testar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl A para copiar tudo, do inglês all, do inglês todo, né? Então, vou copiar todo o código e vou dar um Ctrl C e vou jogar, então, no nosso simulador aqui. Vou substituir tudo aqui e vou colocar para rodar. E a gente espera que funcione igual, pessoal. Então, ó, acendeu esse cara, ficou amarelo, fechou para o carro, abriu para o pedestre, fechou para todo mundo, abriu para o carro de novo. Aí ficou aberto para o carro, ficou amarelo, fechou para todo mundo, abriu para o pedestre e aí vai. Ou seja, pessoal, está funcionando que nem que igual, né? Ontem eu tinha falado groselha, o que eu tinha falado para vocês fazerem, né? Que não deu certo. Eu tinha botado isso aqui, ó. Então, 0, 0, 0. Isso aqui eu estou fazendo o quê, pessoal? Estou botando os pinos digital ali, ó, como entrada. Então, ficou fraquinho aqui o negócio. Ele não está funcionando certo. Por quê? Porque ele está como entrada, não está como saída. Ele não está fazendo a função que ele deveria. Então, o que eu tenho que fazer é vir aqui, ó, e botar ele como 1, se eu quero botar ele como output, não como 0, beleza? Outro negócio legal para mostrar, pessoal, ainda sobre as funções pmode e digitalWrite, é que a gente está usando aqui, eu estou mostrando para vocês, sempre criando aqui uma variável, tá? Mas à medida que vocês forem ficando mais maceteado, eu não necessariamente preciso criar uma variável para dizer que qual que é o número do pino. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero criar a variável LED 6. Eu posso simplesmente dizer, ó, eu quero botar o pino. Qual pino? Pino 6. Em qual modo? No modo 1, que é output. Certo? Então, pino 6 como output, que é o valor lógico 1. E a mesma forma, ó, que, por exemplo, eu quero botar o pino 6 para high. O que eu vou fazer? Posso botar simplesmente dizer que, ó, é o pino 6. Porque quando a gente está botando aqui LED 7, pessoal, a gente está fazendo isso de forma indireta. A gente está dizendo aqui, ó, eu estou chamando qual que é o valor que está na variável LED 7. É 7, então eu estou chamando aqui o valor 7. Mas aí eu posso dizer isso diretamente aqui. Eu posso dizer, pino 6,1. Qual que é a desvantagem disso, pessoal? Pino 6 ligado, que é 1, que é 5 volts. O que acontece, pessoal? Qual que é a desvantagem de fazer isso diretamente? A desvantagem é que quando você bota uma variável, você olha o código e fica mais claro o que aquilo dali estava querendo fazer. Se a gente depois olhar o código aqui, não tiver e não soubesse o que estava montado aqui, eu não ia imaginar que o pino 6 ele era um LED, né? Porque poderia ser qualquer coisa, que eu estou simplesmente mandando ligar o pino 6, mas eu não tenho informação do que estava sendo acionado. Então, por isso que é legal a gente trabalhar com as variáveis. Entretanto, para projetinhos simples, ou digamos assim, se você já está mais maceteado, muitas vezes você vai só diretamente dizer, liga esse pino, certo? Então, é uma coisa que a gente pode fazer também, bem? Vou fazer isso aqui para o pino 6 em todos os locais. Aqui vou dizer, ó, pino 6 e pino 6, certo? E vocês vão ver que o nosso vermelho do pedestre vai funcionar exatamente igual, certo? Então, ó, tá ligado aqui, enquanto tá verde para lá, enquanto tá amarelo para cá, enquanto tá vermelho para cá, apagou porque tá abriu o verde do pedestre. Aí fechou de novo e ele está funcionando exatamente igual. Por quê, pessoal? Porque eu estou indexando diretamente, estou chamando diretamente aqui, ó, o pino onde ele está ligado, que é o digital 6. Então, posso dizer diretamente que não preciso chamar ele através de uma variável. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Show de bola. Então, para vocês se divertirem aí nessa quinta-feira, galera, lembrando que esta semana não teremos aula no sábado em função das eleições, já que no campus
vai ser zona eleitoral. Então, o que vocês vão ter, pessoal? Vocês vão ter três questõezinhas para simular aí, tá, pessoal? E aí, o que eu quero de vocês? Vocês vão fazer aqui três códigos diferentes, tá? Vocês vão montar ali um circuitinho com 4 LEDs, tudo bem? Um do ladinho do outro. O circuitinho vocês já sabem montar, bota o resistor e aí insere com o LED, tudo bem? E aí comanda o resistor e por conseguinte o LED através de uma porta digital. Escolha uma porta digital, você já tem liberdade para fazer isso. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão colocar os LEDs e vocês vão fazer ele acender numa sequência específica para mim, tá? Então a primeira sequência que vocês vão fazer é acende o primeiro, depois acende o segundo, depois acende o terceiro, depois acende o quarto, mas apagando o anterior. Então acende o primeiro com os outros apagados, depois acende o segundo com os outros apagados, depois acende o terceiro com os outros apagados, depois acende o quarto com os outros apagados. Show de bola. Aí depois chegou aqui, volta para o começo de novo. Então vai ficar acende o primeiro LED, acende o segundo LED, acende o terceiro LED, acende o quarto LED. Volta, acende o primeiro LED, parará, parará. Beleza, pessoal? Depois, vai mudar a sequência. Aí vocês vão fazer, ó, acende o primeiro, e aí acende o primeiro e o segundo. Aí acende o primeiro, o segundo, o terceiro. Acende o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí apaga e fica só o primeiro. Aí vem vindo, tá, pessoal? Então vocês vão fazer essa sequenciazinha aqui. Vocês vão lá e vão programar essa sequência aqui de acendimento dos LEDs, tá? Pensa o que vai ter que mudar do código anterior, onde a gente tinha só um aceso de cada vez. Agora a gente vai ter primeiro só um aceso, depois dois, depois três, depois todos os quatro. Aí volta para o começo, só um, os dois primeiros, três primeiros e os quatro. E por último, pessoal, a gente vai fazer uma sequência aqui diferente. Então, ó, aqui vocês vão ter, primeiro vai ter o terceiro e o primeiro, depois só o segundo, depois o segundo e o quarto, depois só o terceiro. Volta para o começo. Terceiro e o primeiro, só o segundo, segundo e o quarto, só o terceiro. Terceiro e primeiro, só o segundo, segundo e o quarto, só o terceiro. Ele vai ficar nessa sequência, beleza, pessoal? Então, pense aí como que vocês vão ter que fazer. Vocês vão perceber que o código vai ficar bem igual, tá? Coloque um delayzinho entre um e outro, mas é só para vocês darem uma reforçada aí no uso das funções digital write, da função delay, e de fazer o pin mode, declarar as variáveis inteiras e tudo mais. Beleza, pessoal? Testem também isso que a gente mostrou aqui, de usar 0 ou 1, de usar os valores binários, ao invés de usar diretamente as palavras reservadas output, high e low, beleza? E aí dá para a gente brincar um pouquinho com isso. Beleza, pessoal? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Diversão garantida. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo, que a gente vai estar on aí. No sábado também eu vou estar on. Não vamos ter atividade, mas qualquer coisa, dê um grito lá no grupo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Falou, valeu e bom domingo para vocês. Até mais.